Saúde mental, ansiedade, depressão são coisas sérias, não são mimimi. Setembro Amarelo, Janeiro Branco nos ajudam a pensar essas questões. E aqui nesse vídeo vamos ver alguns filmes que trabalham a ideia de autoextermínio e também depressão e questões mentais. Bora lá pensar sobre isso a partir do cinema. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para um vídeo especial Setembro Amarelo. Questões de saúde mental, suicídio, depressão, ansiedade, nesse listão aqui de filmes que nos podem fazer pensar ou repensar questões dentro desse contexto. Então, simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que a negligência estatal ou o preconceito pessoal nos evite de cuidar da nossa saúde mental, meu Deus, como rimou, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia em qualquer outro lugar que não canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Ah, lembrando que essa lista pode conter alguns spoilers, beleza? Bom, e pra gente começar, como a lista é grande, vou precisar aqui da ajuda do meu celular, da minha colinha, então joga aí! Opa! Então bora lá! Ah, cara, você é muito engraçado. Bom, pra começar, eu queria deixar claro que 10, 9, 8, 7, ali a ordem, assim, não tem nada a ver com melhor ou pior filme, tá? Não tem nada a ver com isso, é só uma questão, enfim, didática. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior filme, até porque isso é bastante subjetivo. Vamos logo começar com Brasil, sim! Uma trindade brasileira tratando, sobretudo, da luta antimanicomial. Vou tentar aqui, na medida do possível, indicar o local onde você pode assistir esse filme, né? Os streams e tudo mais. Então, bora lá começar com Brasil, como eu já disse. Vamos com dois aí juntados. Bicho de Sete Cabeças, que está disponível lá na Netflix, e também Holocausto Brasileiro, que também aí está disponível no YouTube. Holocausto Brasileiro e Bicho de Sete Cabeças, assim como o terceiro filme que eu vou citar aqui, que é Nise, No Coração da Loucura, esses três filmes brasileiros são excelentes para a gente discutir vários aspectos da questão da saúde mental, como o Estado e as instituições tratam essas questões, mas aqui o foco, sobretudo, é a luta antimanicomial, já enunciada, preconizada lá na década de 70 por Michel Foucault, a ideia das instituições totais como colégios, presídios, manicômios, e ali, por exemplo, o Bicho de Sete Cabeças trata ali da questão, por exemplo, de que nos sanatórios, nos manicômios, eram jogados os párias sociais, aqueles que a sociedade não queria conviver com, né? O viciado em álcool, cocaína, ou um caso, o desvio de sexualidade, também era tudo jogado ali naquele depósito que era o manicômio. Bicho de Sete Cabeças ajuda a discutir isso. O Holocausto Brasileiro é uma filmagem, uma versão do filme homônimo, né? Sobre o manicômio de Barbacena, esse Holocausto, essa história horrível que poucos conheciam até recentemente, também envolvendo a luta antimanicomial, e Nise, No Coração do Brasil, com a excelente Glória Pires vivendo aqui, Nise da Silveira, psiquiatra, que trabalha para além da ciência positivista, né? Com a ideia ali quase que perto ali de Moreno, psicodrama e também as questões do ensino pela arte, pela catarse, né? O paciente expressar suas dores, desejos, anseios, faltas e frustrações através da pintura, da arte, do grafismo e terapias outras que não o mecanicismo preconizado pela visão positivista. Então essa trindade brasileira ajuda a gente a pensar as questões de saúde mental, sobretudo a luta antimanicomial. Caramba, pessoal, tava aqui no processo de edição e lembrei de um filme que vale a menção honrosa aqui, um acréscimo, que é o After Sun, da estreante diretora Charlotte Wells, que conta a história de Sophie, uma menina que, agora já adulta, revisita o pai que ela acha que conhecia e o homem que ela desconhecia, depressivo, que decidiu se matar, toda essa história muito intrincada de memórias, lacunas, traumas, melancolia, tudo através da revisitação de fitas VHS, de momentos da memória dessa personagem que agora já adulta, começa a compreender um pouco já o seu pai, porque ela está passando também por um momento de depressão, de ansiedade, e através das fitas e das memórias ela pensa a morte de seu pai, por que ele fez isso e o que ela imaginava ser o pai, que na verdade era um homem que ali estava por trás de toda a dor, sofrimento e ao mesmo tempo tentando passar um verão, um fim de semana agradável com ela. Olha, After Sun, excelente recomendação disponível no Prime Video. Bora lá voltar pro vídeo. Seguindo aí a nossa lista, já entrando na questão do suicídio, do autoextermínio, vamos aí para dois filmes quase que dicotômicos, né? Contrapontos. Uma comédia, né, mais dramática, mas uma comédia que trata sobre essa questão, e um outro, um drama bem pesado, psicológico, subjetivo. Para começar, O Pior Vizinho do Mundo com Tom Hanks. É a história de um sujeito em terceira idade, assim como o próximo que eu vou citar. Essa questão ali é interessante pensar suicídio, depressão e etc. no contexto da terceira idade. É uma população muito fragilizada nesse sentido. Os parentes, os amigos, os cônjuges já faleceram eventualmente. A perda do emprego ou a aposentadoria, a perda de significado ou sentido social
social. Então O Pior Vizinho do Mundo trata isso de um modo bem humorado, leve. Tom Hanks ali num papel que tenta várias e várias vezes o autoextermínio, mas é surpreendido pela mudança de uma família uma família latina, muito efusiva, que demanda e tem a oferecer também afeto e amor, e como essa história se entrelaça com a ideia dele querer terminar com tudo. E falando em terminar com tudo, vamos aí para o próximo. Estou Pensando em Acabar com Tudo, adaptação de um livro homônimo, um filme duro, um filme difícil, nem tão simples assim. Tem crítica aqui no canal, bastante simbólico, bastante metafórico, uma viagem subjetiva, mental, na figura desse sujeito também de terceira idade, um sujeito que se isola, tem uma personalidade mais tímida, né? Como diria Jung, essa personalidade tímida e introvertida, que é um zelador de uma escola que é quase invisível e passa ali revisitando a sua vida, a sua infância, figuras maternas, paternas, os amores vividos e não vividos, e esse desejo dele de, enfim, acabar com tudo. Já que ele era invisível, de se tornar invisível uma derradeira vez, está disponível na Netflix. E seguindo aqui na Netflix, temos parênteses aqui, o problemático 13 Reasons Why. Aí é uma questão que eu trouxe aqui não porque é bom, mas porque é ruim, né? Você tem alguns protocolos éticos e etc. para tratar a questão do suicídio. Por exemplo, em filmes, muitas vezes o suicídio acontece cortando o pulso assim, na vertical, na horizontal e tal, para ensinar, entre aspas, errado a pessoa não cometer o suicídio, não aprender com o filme. Eu lembro disso recentemente num dos filmes do John Wick, acho que o 3 e tal. Mas 13 Reasons Why é ruim, porque tem questões ali que, de alguma forma, o suicídio ajuda a resolver questões. O suicídio traz soluções, o suicídio traz confronto, o suicídio traz certo alívio e senso de justiça. Há uma certa romantização do suicídio. É complicado. Então, assim, é um exemplo de como não fazer e, eventualmente, até ser uma certa espetacularização da questão suicida, como eventualmente acontece em séries de true crime, como Dahmer e outras, que trazem ali um esboço, um pano de fundo social e tal, mas que, no final das contas, tem uma coisa do fetiche ali. Então, 13 Reasons Why figura aqui como o que não fazer, beleza? Tá disponível na Netflix. E disponível também na Netflix. Netflix, paga nós aí, não recebi nada, tá? Já tem um monte aqui na Netflix, enfim, eu acho que é o streaming mais capilarizado. Na Netflix você tem o excelente Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, feito por Martin Scorsese e que dialoga diretamente com o nosso primeiro lugar aqui, que eu vou falar mais a seguir nesse vídeo, fica aí para descobrir qual é. Nesse contexto aqui, Ilha do Medo é muito bom para tratar as questões de saúde mental desse nosso personagem principal, que é o DiCaprio, mas assim, numa perspectiva terapêutica que visa a questão da catarse, da reencenação, de dar asas à imaginação, à fantasia, à ideação desse paciente, para que na revivência, na rememoração da fantasia desse sujeito, para que eventualmente esse sujeito escolha ou não confrontar os seus traumas a partir dessas memórias, que nossa memória é lacunar, né, e tal, mas essa reencenação como um processo terapêutico. Então é todo um filme com um clima no ar, mas que na verdade é uma terapia de reencenação, tendo em vista o contato do sujeito a partir da vivência com seus traumas e a escolha derradeira e final se ele vai enfrentar os seus traumas ou se ele vai permanecer recluso. Ilha do Medo, excelente, disponível na Netflix. E aí, seguindo nossa lista, Sociedade dos Poetas Mortos. Um crème de la crème. Não é o foco a questão da saúde mental, o autoextermínio e tudo mais, mas é um dos primeiros filmes em que o suicídio ele tem um papel importante na história, né? O suicídio do personagem tão querido no final da trama, desculpa, não é spoiler. A Sociedade dos Poetas Mortos está disponível lá no Disney Plus. Assista, recomendo fortemente. Robin Williams, que também tem um histórico aí de autoextermínio, ator de comédia, né? Por isso eu também trouxe esse filme aqui, que a depressão, a ansiedade muitas vezes é mascarada por uma persona social muito alegre, leve, festiva, caridosa, afetuosa, que mascara dores profundas, né? Então Robin Williams está figurando aqui, junto com Sociedade dos Poetas Mortos, esse papel do suicídio como é que eu posso dizer, um alerta para as pessoas no entorno. Uma família muito repressiva, colegas e amigos desatentos, a questão da toxicidade, extrapolando o filme, das mídias sociais, das relações líquidas de amizade e tal. E aí esse suicídio final, pelo sujeito não poder exercer a sua aptidão teatral, a sua aptidão poética, enfim, da arte, e a família querendo uma coisa mais sisuda, né? Mais engenharia, medicina do sujeito, como isso é doloroso. Então, Sociedade dos Poetas Mortos cabe e é muito pertinente nessa lista. Bom, e nos encaminhando aqui para a trindade final, vamos lá de Coringa, 2019, Todd Phillips e Joaquin Phoenix. E aqui eu queria destacar um ponto específico, a questão do não cuidado estatal, institucional com a saúde mental. Nada do que a gente vê em Coringa, talvez,
não tivesse acontecido se o tratamento de Arthur tivesse seguido. Muito provavelmente ele era tratado ali em clínicas populares, com preço baixo ou zero, e o tratamento é interrompido. Isso é muito comum aqui no Brasil. A falta de subsídio, as pesquisas nas universidades, os CAPs, né, Centros de Apoio à Pessoa, que tem falta de verba e tal. Então, pensa assim, se lá naquele início a psicóloga, a psiquiatra dele não falasse que o tratamento ia ser reduzido, ou melhor, encerrado o programa, que ele ia parar de tomar os remédios, a espiral de insanidade tem um papel da sociedade ali, né, que não cuida desses sujeitos que estão adoecidos, que até buscam ajuda, mas que tem esse tratamento interrompido. Então, Coringa mostra essa espiral de autoperdição, né, uma coisa de um transtorno de personalidade antissocial, um transtorno narcísico, doravante antigamente pelo senso comum chamado de psicopatia e tal, mas é importante perceber esse papel e esse não cuidado, muitas das vezes, do Estado e das instituições com as questões de saúde mental sendo delegadas a um terceiro, quarto plano. Para fechar nossa lista aqui, temos aí o segundo/primeiro, que é muito bom, Mar Adentro. Aqui você tem Javier Bardem num papel excelente, e aí não vou entrar nessa distinção aqui, nessa discussão, dá uma gulgada aí, mas há uma distinção com relação ao autoextermínio entre eutanásia, ortotanásia, distanásia. Então tem distinções. Então, por exemplo, no caso ali do filme, você tem a ideia, até jurídica, de que o sujeito ele tem que fazer o movimento de ingerir, né, o líquido que está ali no canudo, porque senão se torna um homicídio, senão se torna um assassinato. Tem que ter uma participação ativa do sujeito no momento final. E é interessante Mar Adentro porque é mais um desses filmes, assim como, sei lá, O Pior Vizinho do Mundo e todos quase que eu citei aqui, que ao pensar o extermínio, ao pensar a própria morte, acaba pensando a vida. Então você passeia pela vida, pelas dores, pelas certezas e tudo mais. Assim como acontece, uma menção honrosa aqui, A Baleia, que tem crítica aqui no canal recentemente com Brendan Fraser, que foi laureado, né? Tem uma questão ali muito importante desse quase que autoextermínio, né? Pelo não cuidado com a sua saúde, né? A alimentação como válvula de escape e tal. Mas voltando, em Mar Adentro, tem uma perspectiva muito bonita, muito interessante, que faz a gente acompanhar a jornada desse homem que decide pelo autoextermínio assistido e acaba visitando e revisitando a própria vida e nos convidando para essa jornada mar adentro da sua própria vida, da sua própria existência. Assim, para! Coringa está disponível no HBO Max e Mar Adentro, assim como o Primeiro Lugar, disponíveis no Globoplay. E aí, no primeiro lugar, a gente cita aqui talvez a magna obra, ou a primeira obra a tratar de saúde mental e etc., que é O Gabinete do Dr. Caligari, ali da década de 20 e 30, cinema do expressionismo alemão, excelente obra que dialoga diretamente com Ilha do Medo. É praticamente a mesma história. Ilha do Medo e Gabinete do Dr. Caligari são a mesma história, contada ali de uma forma um pouco diferente, mas assim, O Gabinete do Dr. Caligari é uma obra clássica para quem gosta de cinema. Também tem a ideia do sujeito tentar eventualmente revisitar e elaborar seus traumas e suas questões através de uma encenação, de uma reencenação, quase que uma ideia ali com o Moreno, né, o psicodrama e tal, o psiquiatra, a instituição dá margem, dá palco para o sujeito viver a sua fantasia, reencenar, com perspectiva eventualmente do sujeito criar consciência das suas fantasias, das suas questões, e aí assim, não teria como ser diferente. Gabinete do Dr. Caligari aqui em primeiro lugar. Bom, é isso, pessoal. Queria fechar essa lista dizendo assim, saúde mental é coisa séria, depressão, ansiedade não é mimimi, procure ajuda, não é falta de Deus no coração, não é falta mais assim de cuidado, de apoio, tanto com relação às questões sociais, familiares. O preconceito talvez seja um dos maiores problemas com relação à depressão, suicídio, ansiedade. Se você está com ideações suicidas ou passando por um problema familiar, algo nesse sentido, conhece alguém? Tem o CVV, Centro de Valorização da Vida. Editor, coloca aqui, coloca o telefone, por favor, dá uma ligada, lá você tem profissionais, tem pessoas que atendem você. Você é importante, é uma pessoa muito querida, muito valiosa. Fique vivo, fique bem, cuide de si, cuide dos outros ao seu entorno, mas invariavelmente, perceba-se, cuide de si. Saúde mental não é qualquer coisa, não é brincadeira, não é mimimi, é coisa séria e todos deveriam se cuidar, todos deveriam fazer isso, tal qual fazem em academia. Saúde mental tá ali, uma coisa junto com a outra, beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Cuide de si, cuide dos seus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.